Cogumelos mágicos. Qual é o hype? Olá, amigos do Papo de Substância. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar em cogumelos mágicos? Eles crescem naturalmente em várias partes do mundo, geralmente em áreas úmidas e tropicais. A sua principal característica é o efeito psicodélico. A gente até tem uma ideia do que psicodélico significa, mas vamos entender melhor. Psicodélico é uma palavra que vem do grego e significa tudo aquilo que se manifesta na mente. Uma substância psicodélica provoca alterações da percepção e uma possível expansão da consciência. Na prática, o que as pessoas contam é que elas têm alterações visuais, cores mais vivas, padrões geométricos como caleidoscópios, ilusões visuais. As pessoas falam de uma intensificação da percepção musical, mudanças na percepção do tempo e do espaço, alterações emocionais como euforia ou introspecção e experiências espirituais ou de autoconhecimento. E talvez uma das sensações mais emblemáticas induzidas pelos cogumelos seja a sinestesia, que é a capacidade de ter uma ativação sensorial cruzada e simultânea. Por exemplo, a gente enxergar sons com cores. O uso dos cogumelos é milenar. Há registros em pinturas rupestres na Argélia de 10 mil anos antes de Cristo, e povos indígenas, originários da América Central, também os utilizavam em rituais espirituais. Mas vamos dar um salto para quando os cogumelos começaram a chamar atenção no Ocidente. Foi nos anos 50 que Gordon Wasson, um americano banqueiro e estudioso do uso de fungos por diferentes sociedades, conheceu Maria Sabina, uma xamã e curandeira de Oaxaca, no México. Wasson participou de um dos seus rituais com Psilocybe cubensis e teve uma experiência transformadora. Ele relatou tudo numa reportagem que ficou famosa, Seeking the Magic Mushroom, publicada na revista Life em 1957. O título ajudou a cunhar o termo cogumelos mágicos. A palavra mágico vem justamente dessa sensação de maravilhamento e expansão da consciência. Com essa matéria, aconteceu algo que hoje em dia a gente já sabe que seria inevitável. O México virou um destino de turismo psicodélico crescente, o que trouxe visibilidade, mas também um forte impacto negativo. Muitos turistas desrespeitavam os rituais e Maria Sabina acabou expulsa da sua comunidade. Claro que ela se arrependeu de ter compartilhado o saber ancestral com Wasson, e o próprio Wasson ficou perturbado com as consequências. A partir daí, os cogumelos se popularizaram e se tornaram centrais no movimento contracultural dos anos 60. Eles estavam presentes na arte, na música, na filosofia, e em figuras como Timothy Leary, psicólogo de Harvard, que foi um pioneiro na defesa do potencial terapêutico dos psicodélicos. Mas com a política proibicionista dos Estados Unidos, os cogumelos acabaram entrando no balaio e foram banidos em 1968. Mesmo as pesquisas científicas ficaram congeladas por décadas. Só nos anos 2000, e com mais força depois de 2010, é que os estudos sobre psicodélicos voltaram a ganhar força. É o que a gente chama hoje de renascimento ou revolução psicodélica. Mas eles voltaram não só às bancadas dos laboratórios, renasceram também nas baladas, no carnaval, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse uso. Nem todo mundo busca transformação espiritual. Os cogumelos entraram no hall das party drugs, principalmente na era pós-pandêmica. Parece que a pandemia impulsionou o consumo. Diante de crises existenciais, os cogumelos pareciam um jeito de sentir alguma coisa. Em festas, muita gente tem levado seus pacotinhos metálicos com cogumelo seco para substituir o álcool e a cannabis por doses leves de cubensis. A ideia é procurar um efeito mais leve, mas ter um certo brilhinho e com menos ressaca. Mas, como eu disse, é bem difícil medir a dose e o efeito esperado para cada pessoa. Mesmo quem já tomou pode ter experiências bastante diferentes em diferentes contextos. No carnaval de 2024 e mesmo 2025, né, os cogumelos bombaram e teve gente que não teve uma trip legal. Tem pessoas que ficaram introspectivas, a cabeça pensando muito, querendo refletir e chegar a conclusões sobre o eu.
Um estado que não combina exatamente com o fuzuê do bloquinho do trio elétrico, e aí essa dissonância pode dar ruim. Mais pra frente, a gente tem a nossa seção Manual do Usuário, e eu vou falar sobre algumas dicas para evitar uma bad trip. Do ponto de vista farmacológico, os cogumelos mágicos são aqueles que contêm psilocibina ou psilocina na sua composição. Existem mais de 170 espécies de cogumelos produtores de psilocibina catalogados, e a maior parte deles é do gênero Psilocybe ou Psilocybe, como algumas pessoas pronunciam. Exemplos de espécies conhecidas são o Psilocybe semilanceata, Psilocybe cyanens, Psilocybe azurens, mas o gênero e a espécie mais conhecido é o Psilocybe cubensis. Esse é um dos cogumelos mais cultivados e consumidos no planeta, e é encontrado com facilidade em climas tropicais. Os cogumelos se desenvolvem a partir de material orgânico degradado no solo, resultado da decomposição de restos vegetais e animais. O principal componente alucinógeno dos cogumelos mágicos é a psilocibina, que é convertida em psilocina no organismo para produzir os efeitos psicodélicos. No entanto, existem muitas outras substâncias com efeito psicotrópico e que garantem o efeito entourage dentro de uma experiência psicodélica. Efeito entourage é a hipótese de que outras substâncias, além da substância principal de um composto, agem de maneira sinérgica e concomitante ao composto principal para produzir os seus efeitos. Esse efeito foi observado na cannabis, onde outros compostos, além do THC, como outros canabinoides, terpenoides e flavonoides, agem para produzir os efeitos psicoativos da cannabis. Essa teoria também foi extrapolada para os cogumelos mágicos, onde outras substâncias, além da psilocibina, como a norpsilocina, biocistina, arioginacina, agem de maneira orquestrada na produção dos efeitos psíquicos. Nos laboratórios, a psilocibina foi sintetizada pela primeira vez em 1958 por Albert Hofmann, o mesmo cara que descobriu o LSD. E parece que a sintética é bem parecida com os cogumelos naturais, porque o Hofmann enviou cápsulas para Maria Sabina, daquela história da reportagem, e ela disse que tinha a mesma alma dos cogumelos. Com a síntese em laboratórios, fica mais fácil estudar e ter mais controle sobre os resultados dos ensaios clínicos. Onde a coisa parece estar bem avançada, especificamente em saúde mental, é no tratamento de depressão resistente. Em 2024, recente agora, foi publicado na revista Clinical Psychopharmacology and Neuroscience um artigo de revisão que investiga o uso da psilocibina para o tratamento de depressão em adultos. E o estudo concluiu que a psilocibina é favorável para o tratamento da depressão, com poucos efeitos colaterais, em contraste com antidepressivos tradicionais que comumente estão associados a efeitos como diminuição da libido e ganho de peso. Além disso, tudo indica que o mecanismo é diferente. Enquanto os antidepressivos tradicionais trabalham com equilíbrio de neurotransmissores relacionados ao humor, a psilocibina parece ocupar receptores de serotonina em regiões importantes do cérebro, como o núcleo dorsal da RAF. Eu mencionei esse núcleo em especial porque alguns estudos apontaram que a atuação da psilocibina nesse local parece ser a responsável por um efeito disruptivo na comunicação neural. A ideia é o seguinte, é como se ela pode silenciar algumas regiões cerebrais e colocar em comunicação regiões que não se conversavam. Isso resultaria em uma espécie de reconfiguração das conexões neurais, quebrando padrões de pensamento disfuncionais. Mas esse uso exige cuidado. Os estudos são feitos com macrodoses, em sessões pontuais, e atualmente é indicado que se tenha assistência de 2 terapeutas, dado que a intensidade das alterações de consciência pode demandar suporte emocional e mesmo ajuda para evitar abusos. Dá para ver que não é como pegar um comprimido e tomar em casa. Aliás, isso representa uma quebra de paradigma no ramo da psicofarmacologia e da indústria farmacêutica. A medicina geralmente prescreve um tratamento para você utilizar em casa, de uma maneira regular, contínua, você toma ali o seu comprimido, o seu remédio. A psilocibina, além dela ser indicada para usos pontuais, necessita do acompanhamento de um terapeuta. Em um momento que tem uma certa industrialização da cura, com a hegemonia da indústria farmacêutica, essa terapêutica e essa maneira de aplicação da psilocibina oferecem um contraponto bastante interessante. Se por um lado essa maneira de aplicação é interessante, ela torna mais difícil desenhar estudos científicos no que chamamos de padrão ouro da medicina,
que são os estudos duplos cegos controlados por placebo. É tipo aquele modelo em que um grupo de pessoas toma um placebo, né, algo sem efeito, e o outro grupo toma a substância estudada, sem que ninguém, nem os pesquisadores, nem os pacientes, saibam quem tomou o quê. Mas esse estudo não faz muito sentido com a psilocibina, porque depois de pouco tempo fica muito evidente saber quem tomou o cogumelo ou não. Mesmo assim, os cogumelos estão aí sendo bastante estudados, não só para depressão, mas para estresse pós-traumático, toque, transtorno obsessivo-compulsivo, dependência de álcool, dependência de nicotina e ansiedade em pacientes terminais. Mas e fora dos estudos, como é que é essa história? É legalizado o uso de cogumelos? Olha, difícil responder. A legislação e a regulamentação são meio ambíguas. A psilocibina e a psilocina estão na lista de substâncias proibidas pela Anvisa. Só que o próprio Psilocybe cubensis, o cogumelo em si, não é citado diretamente nas listas de plantas ou fungos proibidos. Mas aí ficamos reféns dessa ambiguidade. A interpretação de que a posse do cogumelo significa a posse da substância tem levado ações policiais contra vendedores e cultivadores e tem dado prisão em processo. Ou seja, o risco de implicações legais existe. Chegamos na nossa sessão que os ouvintes gostam bastante, Manual do Usuário. E, gente, lembrando que isso aqui não é o estímulo para o consumo e utilização de nenhum tipo de substância. Essa sessão tem um caráter informativo e de redução de danos. Caso você use alguma coisa, tome as devidas precauções. E falando em precauções, eu preciso contar para vocês uma coisa. Todo cogumelo é comestível, mas tem alguns que só se come uma única vez. Deu para entender, né? Então, pra galera que sai aí no mato procurando cogumelo em esterco de vaca, tomem cuidado. O Psilocybe cubensis, que é um dos mais consumidos, realmente cresce com muita facilidade no cocô de vaca e outros animais herbívoros. Mas é aquilo, né? É difícil identificar sem ser especialista. Então não vai comendo qualquer coisa que você encontrar por aí. Combinado? Uma outra coisa muito importante a se considerar quando você consome cogumelos é o seu estado emocional e o ambiente onde você está. É aquilo que os psiconautas chamam de set and setting, que poderíamos traduzir como estado emocional e ambiente. O set se refere ao estado interno da pessoa e inclui aspectos como as expectativas sobre a experiência, o estado emocional atual, o histórico pregresso, bem como o propósito daquela experiência. O setting se refere ao contexto externo onde a experiência psicodélica acontece e inclui o ambiente físico, a presença de facilitadores ou terapeutas, se tem música, iluminação, movimento ou alguma outra coisa envolvida. Um ambiente seguro e acolhedor aumenta a probabilidade de uma experiência positiva e transformadora. Outro aspecto bastante importante da experiência é a dose. A intensidade da experiência varia bastante conforme a dose, e também com relação ao tipo de cogumelo. Quando a gente fala em cogumelos secos, uma classificação geral de dosagens é mais ou menos assim. Menos de 0,3 gramas, ou seja, 300 miligramas, é considerada uma microdose, com efeitos sutis. De 1 a 3 gramas é uma dose recreativa. De 3 a 5 gramas é uma dose alta. E doses maiores do que 5 gramas são chamadas de doses heróicas. Um nome controverso porque dá uma conotação muito positiva, e ele foi cunhado pelo Terence McKenna, um entusiasta muito conhecido na história dos psicodélicos. Com essa dose, pode acontecer o que se chama de dissolução do ego. Dissolução do ego é um conceito encontrado em algumas tradições espirituais e se refere à experiência de perder temporariamente a sensação de um eu individual e indivisível. Ao invés de se perceber como um ser isolado, a pessoa experimenta uma sensação de unidade com tudo ao seu redor, como se as barreiras entre o eu e o outro desaparecessem. Ela pode ser uma experiência profundamente transformadora, mas também pode se transformar em uma bad trip. Outra palavra do nosso glossário de substâncias. O que é uma bad trip? A bad trip ou bad trip é uma experiência angustiante ou perturbadora que pode ocorrer com substâncias psicodélicas como a psilocibina, LSD e ayahuasca, entre outras. Ela é uma experiência caracterizada por uma ansiedade intensa, tipo pânico, sensações de paranoia ou perseguição, perda de identidade ou despersonalização,
flashbacks de traumas ou memórias dolorosas e a sensação de estar preso na experiência. Apesar do caráter desafiador e da intensidade dessa experiência, ela não é necessariamente negativa. Com a devida integração terapêutica, a bad trip pode conduzir ao processamento de traumas, autoconhecimento profundo e mudanças significativas da vida pessoal. Agora, voltando à questão das doses, essas doses são uma referência, mas muitos fatores influenciam: a espécie do cogumelo, o peso e a sensibilidade de cada um, a forma de consumo, se é em chá, em suco ou mastigado, se ele é seco ou fresco. Os cogumelos frescos costumam ter uma concentração menor de psilocibina. Uma dúvida que me perguntaram uma vez, eu achei bem interessante, era se o limão aumentava o efeito dos cogumelos mágicos. E a resposta é sim. Essa prática se chama lemon taking e consiste em mergulhar os cogumelos desidratados em suco de limão por algum tempo e depois consumir os cogumelos e o suco tudo junto. A ciência por trás dessa prática é que o suco de limão com pH ácido mimetiza o ambiente gástrico e começa uma pré-digestão dos cogumelos antes mesmo deles serem consumidos. Dessa maneira, os cogumelos fazem efeito muito mais rápido, a experiência é mais curta e com menos náusea, mas também deixa ela muito mais potente. Portanto, muito cuidado ao fazer isso. E é interessante levarmos todos esses aspectos em consideração, e não é porque o cogumelo é uma coisa boazinha da natureza, que você vai lá, mistura com um suquinho de limão e tá tudo bem. A interação biológica é muito complexa, e a interação entre todos esses elementos pode produzir efeitos desafiadores. Outro assunto que não poderia passar batido é o tema das microdosagens, que vem ganhando muita popularidade. A microdosagem, ao contrário da experiência com as macrodoses, consiste em utilizar regularmente e continuamente doses que não produzem ou que produzem efeitos psicodélicos muito pequenos. Na prática, significa usar de 100 a 300 mg de extrato de cubense seco com alguma regularidade. Existem poucos estudos sobre essa maneira de utilização, muitas perguntas e ainda poucas respostas. A utilização de maneira regular, sem grandes alterações psíquicas, parece ser vantajosa. Alguns usuários reportaram melhora do humor, do foco, da concentração, da energia e da criatividade, mas também existem relatos de desconforto físico e uma piora ao invés de melhora do humor e de funções cognitivas. Apesar de ser uma dose pequena, não se sabe ao certo qual que é o grau de segurança ao se utilizar pequenas quantidades de psicodélicos de maneira contínua em comparação com doses maiores ocasionalmente. Tem alguns protocolos de microdosagem, e o mais conhecido deles é o proposto pelo James Fadiman. O protocolo do Fadiman consiste em utilizar microdoses de psilocibina a cada 3 dias, por 1 ou 2 meses. Outro protocolo é o proposto por Paul Stamets, um micologista americano, cujo protocolo propõe a potencialização da psilocibina com o uso conjunto de cogumelo juba de leão e niacina, que é a vitamina B3. Esse protocolo, aliás, foi publicado em um estudo na revista Nature, um dos mais prestigiados periódicos científicos, no ano de 2022. O juba de leão, ou Ericium erinaceus, não apresenta efeitos psicodélicos, mas parece atuar de maneira complementar à psilocibina. Já a vitamina B3, por ter um efeito vasodilatador, parece aumentar a disponibilidade de psilocibina e do Ericium erinaceus no organismo. A gente falou de bastante coisa, né? Mas quais são os cuidados que alguém que consome cogumelos deve tomar? Eu não me canso de falar e repetir sobre o set e o setting. Se você for utilizar cogumelos, vale a pena se observar. Como é que você está naquele dia? Qual que é o seu propósito para utilizar cogumelos? Qual a dose programada? Como é o ambiente que você está? Você tem alguém a quem você possa recorrer em caso de apuros? É importante saber que os cogumelos levam pelo menos 40 minutos para serem absorvidos e começarem a produzir os seus efeitos. Então, tem que esperar. Não adianta se empolgar e carregar na dose, porque pode dar muito ruim. Outro ponto importante, não misture cogumelos com outras substâncias, sobretudo álcool, que é muito comum de se utilizar na balada. O uso de álcool prejudica a experiência psicodélica e pode aumentar o risco de uma bad trip. Uso de medicação psiquiátrica. Esse é um assunto que sempre aparece e é muito interessante. Se você toma algum antidepressivo do tipo ISRS, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, saiba que a sua medicação e os cogumelos agem em locais muito parecidos no cérebro.
E paradoxalmente, o que acontece aqui é o seguinte: quem toma antidepressivo tem um menor efeito psicodélico, porque os receptores de serotonina já estão, de certa forma, saturados. E por outro lado, o fato de bater menos não significa que a pessoa esteja submetida ao menor risco de efeitos colaterais. Pelo contrário, a chance de fazer uma síndrome serotoninérgica, que é o acúmulo de uma concentração excessiva de serotonina, é maior nesses casos, mesmo que a pessoa não esteja na viagem. Portanto, muito cuidado ao misturar cogumelos com medicação psiquiátrica. Isso não é uma boa ideia. Uma outra coisa que é muito importante mencionar é o seguinte: os cogumelos podem afetar e muito a coordenação motora. Em hipótese alguma, tome cogumelos e dirija. É um risco muito elevado. Bom, galera, esse foi um episódio com muita informação e muitos detalhes que eu espero que tenha sido útil aqui para a nossa comunidade. Não deixe de seguir o nosso podcast no Spotify, deixar likes e comentários, bem como a nossa conta no Instagram, Papo de Substância, tudo junto sem acento. Um abraço e até a próxima!